entrada e informem ao Dive Master que estão prontos para entrar. Calce as nadadeiras, com a ajuda do dupla ou apoiado em algo, e dê ao Dive Master qualquer equipamento especial para ele lhe passar assim que você entrar na água. A tripulação geralmente vai recomendar uma técnica de entrada adequada ao barco, às condições e às suas características físicas. A melhor entrada normalmente é a que é mais fácil. Num mergulho embarcado, dependendo das condições e da profundidade, você segue um cabo até o fundo. É comum, então, você seguir pelo fundo até a profundidade planejada, nadando contra a correnteza. Quando você ou seu dupla atingir um limite de tempo, de ar ou outro limite, vocês invertem o mergulho para voltar ao barco. Ao retornar ao cabo, use-o como referência de subida e faça sua parada de segurança perto dele, ou segure-se numa barra ou num cabo separado que muitos barcos oferecem. Enquanto passa debaixo ou ao lado do barco, fique bem longe dos hélices. Não se aproxime nem fique perto deles, mesmo com o motor desligado. Os hélices podem causar ferimentos gravíssimos, geralmente fatais, sem aviso. Pense que eles podem ser acionados a toda velocidade a qualquer instante. Após a parada de segurança, volte à tona na frente ou ao lado do barco, estabeleça flutuabilidade positiva e faça o sinal de OK para a tripulação. Na ausência de correnteza, você pode vir à tona na escada do barco. Se tiver que voltar afastado do barco devido a pouco ar ou porque ficou desorientado, tenha cuidado com o tráfego de embarcações. Se necessário, use seus dispositivos de sinalização de superfície para ficar mais visível. Não nade logo abaixo da superfície. Você não fica visível para os barcos e pode ser atingido. Permaneça totalmente visível na superfície ou fundo o suficiente para se manter em segurança abaixo dos barcos. Subir a bordo de um barco varia. Em barcos maiores, é comum usar a saída pela escada que você viu na seção 2. Em barcos pequenos, geralmente não há uma escada adequada, e é comum remover a unidade de mergulho dentro d'água, subir a bordo e erguer seu equipamento. Mantenha as nadadeiras se elas o ajudarem a sair da água. Se limitações físicas o impedirem de subir pela escada quando mergulha em um barco maior, você normalmente também pode usar esta técnica. Você usa cabos para mergulhar em correntezas fracas a moderadas sem ser arrastado para longe. Após a checagem de segurança pré-mergulho, você tipicamente entra na água e então se puxa ao longo do cabo de nado até o cabo de âncora ou de amarração. Use o cabo de âncora ou de amarração para se manter estável na descida. Você pode ter que se puxar alternando as mãos. Tipicamente, a correnteza será mais fraca no fundo. Nade contra ela no início do mergulho. Para subir, retorne ao cabo de âncora ou de amarração e suba ao longo dele. Faça sua parada de segurança e chegue até o cabo de nado. Siga o cabo de nado até a escada ou o cabo de correnteza e espere até a sua vez de sair. Se perder contato com um cabo e não puder recuperá-lo, volte à tona e nade rapidamente cruzando a correnteza para interceptar o cabo atrás do barco. Caso não consiga, infle seu CE, sinalize para a tripulação e lance seus dispositivos de sinalização de superfície. Relaxe, pode demorar um pouco para todos os outros mergulhadores estarem a bordo e o barco vir até você. A tripulação pode avisá-lo sobre outros procedimentos usados nestas condições. É muito improvável, mas se você emergir e o barco não estiver à vista, fique calmo boiando na superfície e espere ser recolhido. O barco pode ter escapado da âncora ou da amarração, ou o capitão pode ter partido para lidar com uma emergência. Se foi deixada uma boia amarrada ou ancorada no local, segure-se nela. Lance seus dispositivos de sinalização para facilitar ser localizado pelo barco. Se a costa e uma área razoável de saída estiverem próximas e você puder alcançá-las sem ficar exausto, nade lentamente até lá. Geralmente, o planejamento de mergulho tem 4 estágios. O planejamento antecipado é a decisão de ir mergulhar. Você decide sobre o dupla, escolhe um local de mergulho, concordam num objetivo,
organizam a logística e checam as condições gerais de mergulho, bem como o clima, arrebentação, marés, etc. Comece a preparação alguns dias antes de partir. Inspecione seus equipamentos e tenha seu cilindro recarregado se necessário. Cheque novamente as condições se já faz vários dias que checou pela última vez e comece a organizar seus equipamentos na bolsa. A preparação de último minuto é aquela que você faz logo antes de partir. Cheque novamente as condições, se apropriado, por mudanças de última hora. Avise alguém onde você irá, incluindo o horário de retorno, o que fazer se você se atrasar e seu número de celular. Reúna itens pessoais que você quer levar, como sua carteirinha de certificação, protetor solar, celular ou tablet, bebidas e assim por diante. Coloque na sua bolsa de equipamento o que restou e cheque de novo se não está se esquecendo de nada. O planejamento pré-mergulho é o planejamento de mergulho real com base no que você encontra no local. Você precisa antecipar, discutir e planejar para tudo o que seja razoavelmente possível. Avalie se as condições climáticas são aceitáveis. Se não forem, encontre outro local ou cancele o mergulho. Concordem sobre as técnicas, incluindo onde e como entrar e sair e o rumo a seguir. Revisem sinais e comunicações. Concordem sobre procedimentos de separação da dupla e sobre limites de tempo, profundidade e ar. Discutam também o que fazer no caso de uma emergência. A prancheta de planejamento de mergulho tem lembretes para ajudá-lo no planejamento pré-mergulho. O mergulho tem um registro de segurança melhor do que muitas outras atividades, mas ainda apresenta riscos e perigos relacionados ao simples fato de estarmos embaixo d'água, bem como de respirarmos o ar comprimido. Como mergulhador novato, muito do que você aprendeu aqui o ajuda a reduzi-los ou controlá-los. Mas não é possível eliminar totalmente os riscos. Para reduzir a probabilidade de problemas, mergulhe dentro dos seus limites. Mantenha-se em forma e com as habilidades em dia. Siga as diretrizes de segurança de mergulho, tenha os equipamentos recomendados e use-os como foi treinado, mesmo quando não parecer necessário. Lembre-se de que, sob estresse, você tende a fazer o que faz por hábito, então adquira hábitos que o ajudem a prevenir e a lidar com problemas. Você é humano e por isso vai cometer erros. Sendo assim, seguir os procedimentos apropriados e ter os equipamentos requeridos lhe fornece uma margem para erros. Com os hábitos e equipamentos apropriados, você terá poucos problemas, e os que você tiver geralmente serão pequenos, além de estar mais bem preparado para lidar de modo rápido e eficiente. A próxima subseção lhe apresenta o gerenciamento básico de problemas, mas prossiga com sua educação no mergulho para expandir e aprimorar o que vai aprender neste curso. Recomenda-se que você conclua os cursos PADI Rescue Diver e Emergency Oxygen Provider, bem como o treinamento Emergency First Response Primary and Secondary Care, se planejar mergulhar longe da assistência imediata de paramédicos, de salva-vidas e de profissionais de mergulho. A maioria das situações de problemas com mergulhadores ocorre na superfície. Você pode prevenir ou controlar a maioria delas fazendo o que lhe foi ensinado, mergulhar dentro dos seus limites, relaxar durante o mergulho, bem como estabelecer e manter flutuabilidade positiva na superfície. Se tiver um problema na superfície, boie imediatamente. Infle seu CE ou solte seus lastros. Pare, pense e então haja. Peça ajuda se precisar. Isto geralmente evita que um pequeno problema se torne um grande problema. Se precisar ajudar um mergulhador na superfície, você precisa reconhecer que ele precisa de ajuda e o estado mental dele. Os mergulhadores em controle geralmente sinalizam ou pedem ajuda. Eles aparentam estar relativamente tranquilos, seus movimentos são controlados e deliberados, normalmente reagem e seguem instruções, mantêm o equipamento no lugar e obtêm flutuabilidade positiva. Já os mergulhadores em pânico reagem instintivamente por medo e não com atitudes deliberadas baseadas no treinamento.
Eles se debatem violentamente e gastam uma enorme energia para se manterem na superfície até ficarem exaustos. Tipicamente não estabelecem flutuabilidade positiva, mas se agarram em qualquer coisa ou pessoa para não afundar. Removem máscaras e bocais, têm olhos abertos e olhar vago, não seguem instruções e fazem movimentos rápidos e desordenados. Mergulhadores em pânico precisam de ajuda imediata porque podem se debater até a exaustão, se pondo em risco de afundar e se afogar. Siga 4 passos quando ajudar outro mergulhador. Primeiro, estabeleça flutuabilidade positiva para si mesmo e para o mergulhador. Idealmente, arremesse ou estenda algo que boie. Se tiver que fazer contato, estabeleça primeiro sua própria flutuabilidade positiva e então infle o ceia do mergulhador ou solte os lastros dele. Segundo, acalme o mergulhador. E terceiro, ajude-o a restabelecer o controle respiratório. Peça para ele respirar lenta e profundamente, incentivando-o a relaxar. Se possível, dê a chance de ele se recuperar antes de fazer qualquer outra coisa. Por fim, ajude o mergulhador até o barco ou a costa. Mesmo mergulhadores em controle podem precisar de ajuda devido a cãibras nas pernas ou outros problemas. Você praticará os reboques de mergulhadores durante o treinamento. Um mergulhador inconsciente na superfície pode ter inalado água, desmaiado devido à fadiga e exaustão, sofrido um ataque cardíaco, uma lesão por hiperexpansão pulmonar ou outra condição grave. Ele precisa de ajuda imediata. As preocupações principais são checar a respiração e administrar ventilações de socorro se necessárias. Um mergulhador boiando com o rosto para baixo pode estar descansando ou observando embaixo d'água, mas também pode estar inconsciente. A boa comunicação entre a dupla evita confusão, mas cheque o estado de consciência se um mergulhador boiar sem movimento por mais do que alguns instantes. Assuma que alguém boiando numa posição incomum ou que entre em pânico e então pare de se mover esteja inconsciente. Para ajudar um mergulhador inconsciente, estabeleça flutuabilidade positiva para si e para a vítima. Chame pela ajuda de alguém no barco ou na costa. Cheque a respiração e administre ventilações de socorro se não estiver respirando. Por fim, retire a vítima da água enquanto prossegue com as ventilações se forem necessárias. Em breve, veremos os próximos passos. Normalmente, você previne ou controla a maioria dos problemas embaixo d'água fazendo o que veio aprendendo. Relaxe durante o mergulho, planeje e monitore atentamente o consumo de ar com o seu dupla e mergulhe nos limites do seu treinamento e experiência. Anteriormente, você aprendeu sobre a exaustão, mas vamos revisá-la porque é um problema comum embaixo d'água. Você ajuda a preveni-la relaxando e respirando lenta e profundamente. Evite atividade física extenuante. Você pode sentir falta de ar se respirar mais rápido do que o regulador é capaz de fornecer o ar. Se isso acontecer, não ignore esta sensação. Lembre-se de parar e, se possível, se segurar em algo sem vida. Relaxe, respire lentamente até recuperar o fôlego e prossiga num ritmo mais lento, ou encerre o mergulho se necessário. Seu regulador foi projetado para que, se venha a falhar, libere ar continuamente ao invés de interromper o fornecimento de ar. Você consegue respirar por um regulador em débito contínuo, mas não vede a boca ao redor do bocal porque há algum risco de lesão por hiperexpansão pulmonar se o fluxo de ar for forte, e principalmente porque pode escapar da boca ou alagar a sua máscara. Ao invés disso, pressione o bocal contra o exterior dos seus lábios, deixando o excesso de ar escapar. Se ajudar, insira um dos lados do bocal e então respire o ar que você precisar. Comece a subir imediatamente numa velocidade segura, porque o débito contínuo vai esgotar rapidamente o suprimento de ar. Obviamente, mande o regulador para manutenção profissional antes de usá-lo de novo. Você praticará esta habilidade no mergulho em águas confinadas 4. Na discussão sobre as plantas aquáticas, você aprendeu que o enrosco é algo raro. Linhas de pesca, o cabo solto de uma carretilha ou redes de pesca velhas podem causar enroscos, mas você evita este problema movendo-se lentamente, prestando atenção para onde vai e mantendo seu equipamento sem nada dependurado.
Se você se enroscar em algo, isto geralmente não é uma emergência, contanto que tenha ar suficiente. Não gire o corpo, pois você vai se enroscar ainda mais. Pare, pense e então se desenrosque calma e lentamente. Peça a ajuda do dupla e, se estiver seriamente enroscado ou com pouco ar, use cuidadosamente a sua ferramenta de corte se for mais rápido. Em casos extremos, você pode ter de remover sua unidade de mergulho para se livrar, o que você praticará durante os mergulhos de treinamento em águas confinadas. Você já aprendeu bastante sobre as situações de pouco ar e de esgotamento do ar. Planejar o consumo do ar, incluindo uma reserva, e monitorar seu manômetro geralmente previne isso. Suba sempre enquanto ainda tem ar suficiente para uma subida adequada. É melhor fazer um longo nado de superfície do que ficar sem ar embaixo d'água. Numa situação de falta de ar, você tem 4 opções. Uma delas é fazer uma subida normal quando ainda há algum ar, mas você sente uma resistência significativa à respiração. Você consegue mais ar conforme a pressão ao redor diminui, então respire suavemente e faça uma subida contínua e controlada sem uma parada de segurança. A sua melhor opção é fazer uma subida com fonte alternativa de ar. Você já conhece isso e pratica várias vezes durante o treinamento. Se você não estiver tão perto do seu dupla quanto deveria estar, não tiver uma fonte alternativa de ar independente e estiver entre 6 a 9 metros, 20 a 30 pés ou mais raso, uma subida livre de emergência controlada é outra possibilidade. Olhe e nade para cima até a superfície fazendo um som contínuo de "ah" para garantir que exale e evite uma lesão por hiperexpansão pulmonar. Você aprenderá primeiro nadando na horizontal em águas confinadas com seu instrutor. Suba numa velocidade segura, mantendo o regulador na boca e todo o equipamento no lugar. Mais sobre isso na última sessão. Você faria uma subida boiada de emergência se estivesse muito longe do seu dupla, sem outra fonte alternativa de ar e muito fundo para conseguir voltar à superfície de outro jeito. Suba como na subida livre de emergência controlada, mas solte seus lastros. Você vai exceder uma velocidade segura, mas é melhor do que ficar no fundo. Imita um som contínuo, abrindo seus braços e pernas para desacelerar conforme se aproxima da superfície. Em qualquer situação de falta de ar, seu inflador de baixa pressão não funcionará na superfície. Estabeleça flutuabilidade positiva soltando os lastros ou inflando oralmente o seu CE. Um mergulhador inconsciente embaixo d'água é uma emergência grave. A prioridade é trazer a vítima até a superfície. Use o CE ou libere os lastros dela se necessário. Segure o regulador no lugar, mas se estiver fora da boca, não tente recolocá-lo. Suba numa velocidade segura. Cuide da sua própria segurança para não se tornar parte do problema. Se perder o controle da vítima, deixe-a subir sozinha. Na superfície, siga os procedimentos que aprendeu anteriormente. Inconsciência significa perda de consciência ou incapacidade de reagir ou agir de modo coerente. Afogamento, lesões relacionadas à pressão e condições médicas como um ataque cardíaco podem causar dificuldade respiratória, perda de consciência, confusão mental, distúrbios visuais, paralisia, dores no peito, baixo nível de atenção e parada cardíaca e respiratória. Fora d'água, suas prioridades para ajudar alguém que está ou que esteve inconsciente são: cheque a respiração e mantenha as vias aéreas abertas. Monitore continuamente a respiração. Administre RCP se necessário. Contate a assistência de emergência, primeiro o serviço médico de emergência local e então o serviço de emergência ao mergulhador como a Divers Alert Network, se houver um na sua região. Mantenha um mergulhador inconsciente e que respira, deitado horizontalmente sobre o lado esquerdo. Se a vítima recobrar a consciência, mantenha-a deitada. Administre oxigênio de emergência e proteja contra o calor ou o frio. Continue até a chegada da ajuda médica. Se você não puder acompanhar o mergulhador, escreva o máximo possível de informações referentes à vítima e ao mergulho, como o perfil do mergulho, assistência de emergência prestada, informações de contato de emergência
e quaisquer condições médicas conhecidas. Escreva somente os fatos, não especule nem opine sobre o acidente. Qualquer um que esteve inconsciente embaixo d'água ou na superfície deve ser examinado por um médico. Algumas condições, como o afogamento, podem ter graves efeitos posteriores e potencialmente fatais. Eles podem ocorrer mais de 24 horas depois, mesmo se a pessoa parecer estar totalmente recuperada. Vejamos as opções de dispositivos de sinalização de superfície. Você deve ter pelo menos dois: um dispositivo sonoro que atraia a atenção pelo som e um dispositivo visual que facilite vê-lo à distância. Os apitos são os dispositivos sonoros mais comuns. Prenda-os aqui, onde ficam fora do caminho, mas são fáceis de usar numa emergência. As cornetas de baixa pressão usam o ar do seu cilindro. Elas são bem potentes, mas tenha também um apito para o caso do cilindro estar vazio. Tubos sinalizadores infláveis cabem no seu bolso, mas podem se projetar 1 metro, 3 pés ou mais fora d'água quando lançados. Eles facilitam muito ver você, especialmente em águas agitadas. As boias de marcação de superfície do tipo DSMB fazem o mesmo trabalho. A principal diferença é que você pode lançá-las debaixo d'água.